Sou Gelson Beck, já vou responder só um segundo. Nossa coordenadora. A gente sabe quem está aqui. Caro diretor, saudar desse réu, membros do DEAP. E a gente? Só para responder a pergunta, eu me formei aqui, escolhi, tive oportunidades de... Tive a oportunidade de estudar fora também e optei por fazer minha carreira nessa universidade. Então, a minha escolha, sim, foi escolha profissional e escolha também de formação. Tanto é que estou concluindo uma outra graduação nessa universidade e concluindo também um MBA também sobre gestão universitária nessa universidade. Portanto, eu optei, escolhi viver nessa instituição em termos profissionais e acredito que todos nós, professores e alunos, temos uma universidade que tem 48 anos de história. Ela teve seu sucesso nesses 48 anos, vocês sabem disso, o quanto é... Sucesso para poucos, sucesso para elite, porque isso aqui era uma universidade elitizada aos anos atrás. Se queres falar, eu te concedo a palavra. Então... A gente pode falar uma coisa interessante, já que a gente não tem resposta, porque não tem resposta onde não se tem uma instituição. Então deixa eu concluir rapidamente, eu concluo. Então assim, a minha escolha é essa, vocês escolheram o vosso curso, fizeram uma bela escolha, com certeza, porque vocês querem ser profissionais, realizar seu projeto de vida. Então, a escolha vocês fizeram, o curso, esse projeto de licenciatura que nós estamos trabalhando, ele é muito mais flexível. Vocês viram que ele é mais flexível, com certeza, se vocês analisarem. Então ele é muito mais flexível do que é. Tá? Então vocês podem escolher também dentro desse projeto muito mais do que vocês faziam. Então a possibilidade de escolha, ela sempre existe, e também o não escolher já é uma escolha. Então só... Coordenador de blocos, coordenador de curso, mas não é permitido. Professor, se houvesse espaço, esse projeto que foi debatido em 2010 ainda, lá no passado, que vocês falaram que ia dialogar com os alunos, vocês estão dialogando agora, depois que vocês votaram ele essa semana, que vocês aprovaram ele, sem dialogar com nós. E mais uma questão, professor, só para concluir, a gente acredita que universidade e sociedade não é uma coisa que contempla nosso curso. Realidade educacional brasileira é uma coisa que complementa muito mais o nosso curso. Só que aí vai ser substituída. Então é uma coisa sem nexo para quem quer valorizar realmente, como vocês estão falando, as licenciaturas, que é coisa que não está acontecendo. Realmente acho que a gente todos nós estamos em luto aqui, referente a esse processo de sucateamento da educação. A gente não vê o marketing da instituição perante a comunidade, a gente não vê vocês ligados às ONGs, aos movimentos sociais que estão aí, a gente não vê vocês dizendo do FIES para a licenciatura, que tu não precisa de fiador, vocês não dialogam com a comunidade. Quando vocês falam que na primeira página do projeto de vocês, que é por viés financeiro, aí vocês se quebram, porque isso aqui é uma fundação, e uma fundação não pode permitir, não tem visão de lucro, tem que ser revertido o lucro para a educação. Então, é um viés totalmente equívoco perante essa filantropia que não existe na UFSC. Posso responder? Só para falar dos números, tá? Nós esse ano ampliamos consideravelmente o FIES. Nós temos mais de 30 milhões empenhados nisso. Se vocês acompanharam no site, e aí até isso é importante colocar, e vocês podem divulgar para o ano que vem, nós vamos ampliar em 2.000 bolsas em ProUni. Nós abrimos esse semestre, o edital, de mais de 300 bolsas remanescentes, onde não conseguimos preencher, porque não somos nós que escolhemos as bolsas.
O ProUni, a regra é do governo federal. Então não somos nós. Inclusive com auditorias do governo federal, se nós estamos seguindo as normas, os critérios. Então, não é verdade, porque nós estamos precisando para isso. Não. Qual é o interesse da universidade de dificultar a vida de alguém? Calma. Primeiro ele fala, depois tem mais gente que quer falar. Luciano, vem aqui depois que tem que falar também, cara. Assim, ó, as bolsas do ProUni, nós tivemos 300 bolsas, agora oferecemos remanescentes, não conseguimos preencher, abrimos o edital de bolsas próprias, que em tese o critério feito o ensino médio, nós por possibilidade de abertura dessas bolsas reconhecidas, nós oferecemos mais. Quantas agora está no edital? Nossas bolsas próprias. Mais 200, que agora deve ter o edital, deve estar fechando. Ainda para este semestre. Portanto, alunos que estão matriculados, estão inclusive pagando, que se enquadram dentro desse edital dos critérios, a universidade está oferecendo essas bolsas. Para o ano que vem, nós vamos precisar de mais de 2.000 bolsas. Então, a questão da documentação, isso não somos nós que inventamos, é lei e regra. Então, tem gente que pode se enquadrar, prepara os documentos, encaminha, que ano que vem nós vamos precisar mais. Para cada 5 alunos, para o ano que vem, um vai ser bolsista do ProUni. Tá? Então nós estamos trabalhando, inclusive divulgando para que nós consigamos preencher essas vagas do ProUni, tá? Até para atender a filantropia. E caso não preenchermos, nós vamos oferecer bolsas próprias. Então essa é a resposta. Então não temos nenhum interesse de dificultar e prejudicar ninguém. Bem, pelo contrário, quanto mais alunos, aliás, estamos precisando de alunos para poder preencher a lei. Correto? Professor, a última, só para concluir, a respeito da formação de docência, qual vai ser a qualificação dos professores? E outra, essa avaliação online, ela realmente funciona? Vocês avaliam ela, que para nós ela é uma falácia? Com certeza, muitas ações foram realizadas a partir das demandas dos alunos. E isso eu falo historicamente na instituição. Poderia citar muitos exemplos. Só para ter uma ideia, uma demanda sobre o wireless. Aqui no ano passado tínhamos vários problemas. Foi contratada uma empresa este ano, nós vamos investir mais de 6 milhões só em wireless para dar condições para os alunos poderem utilizar, junto com seus professores, todo um sistema hoje que essa ferramenta possibilita. Então, veio esta demanda fortemente na avaliação. Tem outras ações que nós estamos realizando, vamos realizar, que vocês vão ver no decorrer ainda deste ano e ano que vem, a partir das solicitações e demandas dos alunos. Na medida que a gente tem algum recurso que possa reinvestir na instituição, que é legal, é por lei, nós vamos reinvestindo. Temos a responsabilidade, eu tenho total tranquilidade e certeza. Nós vamos tornar uma gestão muito mais eficiente e eficaz para que não seja menos burocrática, para que nós possamos obter mais recursos e qualificar a instituição em termos de estrutura. E com certeza nós temos excelentes professores pesquisadores. Não é por nada que a UFSC está em nono lugar na pesquisa
avaliada por alguns órgãos que avaliam as universidades brasileiras. Temos excelentes pesquisadores de nível nacional e internacional pesquisando aqui. Então temos um corpo docente qualificado. Evidentemente que temos que melhorar sempre, isso eu encaro isso para a minha vida. Então, os professores, através do programa, nós vamos oferecer e capacitar. Inclusive agora, semana que vem, estão vindo professores da Finlândia para capacitar um grupo de professores nossos. Sim. E eu tô professor de arte. Finlândia hoje é referência na formação. Nós estamos... Bom, mas a gente tem que aprender com os outros também. Quantos professores são formados da licenciatura? Só para complementar. Eu quero fazer uma pergunta. Quantos desses professores terão curso com esses professores internacionais para qualificar os cursos? Sim. Quantos terão da licenciatura? Claro, porque eu sou da licenciatura e vou fazer. Legal. Tá, e o resto? Vamos nessa capacitação, nessa específica, Fazer uma pergunta. Pessoal, Evaldo, posso te ajudar um pouquinho? Só o seguinte. Olha, a questão, só para você ter a convicção que o Evaldo está investindo em qualificação, ele tem uma tarefa muito grande para mim e a nossa meta é: os melhores professores terão que estar na sala de aula. Então, pergunta que o colega fez: se a gente usa a avaliação, Cadê o professor de para nós? nós usamos Para nós e não tá vamos chegando usar nada. muito mais. Que a gente não tem. Estamos usando a avaliação. Neste momento, tem 168 Ele não é especialista, ele não nunca estudou nem na faculdade. para formação, para capacitação. Trabalho dessas coisas. Tá? Talvez esses dados vocês não saibam. Tem vários professores que deveriam fazer capacitação também. Quem e vão quer contar pra fazer. É que é tudo bem esclarecido, É? os alunos. Então, qual é o critério? Os cursos são mais caros ou todos os cursos? Todos os cursos. É a avaliação, é de graça. Nós temos que capacitar. Tu acha que, todo mundo acha que a gente é ditador. Então, se o professor é mal avaliado, então bota ele para rua. Não é assim. Certo? Vamos ter a certeza que estamos falando. Fazer uma pergunta. Vocês, agora estão dizendo que tem um monte de bolsa para Uni para vir aqui para a UFS. Porém, toda reunião que teve desde o ano passado sempre se dizia: tem poucos alunos nas licenciaturas, que as licenciaturas têm poucos alunos. Então, tem uma contradição nesse discurso. Vocês recebem, vocês têm vagas para os alunos, vocês têm incentivo do governo e vocês não cumprem a meta que o governo está abrindo de vagas. Então, isso é muito contraditório. Por que então vocês não abrem o jogo e dizem: estamos precisando e vamos trazer esses alunos? Por que demorar tanto tempo para falar isso? Para incentivar as licenciaturas? Então vamos lá fora da UFS dizer para os alunos fazerem licenciatura, mas não precisava aprovar esse projeto. Poderia ter fazido isso ano passado. Feito. assim, ó. Veja bem, ó. Feito. A revisão de currículos, ela é necessária, independente de número de alunos ou não. Vou dar o exemplo. Medicina fez o currículo, a enfermagem fez o currículo, nós da filosofia fizemos, educação física, fisioterapia, porque é necessário, de tempo em tempo, revisar os currículos e atualizá-los. Isso faz parte. Então, é tranquilo em relação ao processo de revisão das coisas. Em relação às bolsas dos alunos, ninguém nunca escondeu nada, nós sempre procuramos cumprir e atender. Tanto é que ano passado, para vocês terem uma ideia, nós investimos mais de 3 milhões a mais em filantropia. Então, se for para falar em números, o que a gente faz, nós fizemos muito mais do que era necessário. Correto? Então, assim, não é que a gente não quer cumprir as coisas. Nós procuramos cumprir, sim, e somos responsáveis, e eu garanto para vocês, nós vamos cumprir bem e qualificar a instituição. Não temos dúvidas quanto a isso. E, pessoal, A grade apresentada pelo curso de História será aprovada? A grade Já foi aprovada. Pelo colegiado será aprovada no CEP, com garantia do senhor reitor? veja, quem aprova, na verdade, é o CEP. Não é o reitor. O reitor preside a reunião, ou
o reitor não está, preside quem tem responsabilidade para presidir, ou um vice-reitor ou um pró-reitor. Então, quem aprova é o CEP. Então, essa proposta que vocês chegaram, pelo que nós vimos aqui, não está em nada desacordo com o que foi apresentado. Nós temos normas na instituição, passa pela comissão de qualificação, que dá uma olhada, como todos os currículos, é feito uma comissão que avalia, e essa comissão dá o parecer e encaminha para o CEP. E pronto, é simples. É simples. Heitor, eu gostaria de fazer algumas perguntas só para você. Eu gostaria que tu me respondesse com sinceridade. Eu faço parte do Diretório Central de Estudantes. E nós temos cadeiras nesse conselho CEP, que é Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que inclusive foi votado esse projeto. Mas só gostaria de falar para vocês bem rapidamente como é que aconteceram as coisas. Semana passada chegou a informação para nós que ia ser votado esse projeto, estava começando a ser pautado. Nós informamos estudantes, o pessoal da História tomou a frente do debate, não só o diretório acadêmico, como os outros estudantes, e fizeram uma manifestação. Essa manifestação deu resultou na reunião que teve essa segunda-feira, certo? Nessa reunião estavam presentes o pessoal dos DAs, das licenciaturas, do DCE, os coordenadores de curso e o representante da reitoria, que era o professor Rossato. Nessa reunião foi acordado que não seria votado o projeto total. Certo, professor? Eu cheguei na reunião do CEP na quarta-feira, o que aconteceu? Certo. Totalmente o contrário. Eu vou falar, depois eu quero fazer algumas perguntas. Mais uns questionamentos. Eu cheguei na reunião, eu coloquei o seguinte, que os estudantes não tinham a clareza desse projeto e do que ia mudar. É como tu começar a fazer uma pesquisa e tu não ter o planejamento dessa pesquisa. Inclusive, nós, os estudantes, a gente achava que só nós não tínhamos conhecimento, mas nós vimos nessa reunião que os professores também não sabiam o que estava acontecendo, tanto que eles fizeram mais questionamentos que a gente. Pessoal, não é só esse projeto da licenciatura que vem de cima para baixo. Acho importante colocar aqui, Heitor, agora para a gente falar cara a cara na frente de outros estudantes, para não dizer que a gente mente. Vocês sabiam que a universidade está começando a ser fechada nesse final de semana? Eles falaram em alguma coisa para vocês ou para a comunidade? Eu falei que deveria ter diálogo com a comunidade, me responderam, sabe o quê? Que não podem ficar chamando a comunidade toda vez que vão tomar uma decisão. Pessoal, alguns centros foram juntados, acho que vocês ouviram essa notícia, de 11 foram para 6. Vocês conseguiram debater de uma maneira coerente esse tema? Ninguém conseguiu, porque numa semana eles apresentaram, na outra já foi aprovada. E nós temos 2 cadeiras no Conselho Universitário, a gente fala sempre, a opinião dos estudantes a gente nunca é escutado. E o que a gente escuta do reitor e das outras pessoas da reitoria é que são nesses espaços que a gente tem que debater, mas esses espaços são insuficientes. Porque quando a gente fala, a gente é inclusive envergonhado nos conselhos. Eles sempre praticamente dão risada e eles são contra todas as coisas que a gente fala, e não só a reitoria, como outros professores. Não respeitam a opinião dos estudantes. Eu coloquei a nossa opinião em relação ao projeto, não era nem em relação ao projeto, é a forma como ele está sendo colocado, uma forma totalmente autoritária, não dialogou com ninguém, não foi debatida com ninguém, e ele já foi aprovado. Quem votou contra foi o DCE, foi a professora Vânia, da Sociologia, e a professora da Biologia se absteve. Então, pessoal, eu esqueci de falar uma outra coisa. E quando eu falei que não havia clareza por parte dos estudantes, o reitor falou que achava que era falta de inteligência. Isso o senhor falou, reitor. Eu quero falar para todos os estudantes, para eles terem conhecimento do que é conversado nesse conselho. Então, eu gostaria de destacar também que aqui não tem presença somente dos estudantes de História, só para ficar bem claro para vocês. Tem o pessoal do Serviço Social, tem o pessoal da Pedagogia, tem o pessoal da Letras, tem o pessoal de Matemática, tem o pessoal da Administração, o jornalismo, Direito, tem pessoal de todos os cursos que estão aqui dispostos a dialogar. E eu gostaria de reforçar que não, a gente não quer ser inimigo da reitoria, mas se precisa ser, nós vamos ser. É esse o recado que eu queria dar. Vejam como as coisas, a fala interpretada e pode ser censura. Jamais eu diria que alguém não tem inteligência.
assim, se não há compreensão, não é por falta de inteligência. Então você entendeu tudo errado. Portanto, é verdade. Porque não é. Não, agora ela chama ela de mentirosa, né? Repetindo a frase na íntegra, como eu disse. Eu repito de novo. A questão de como foi votado, não votamos o projeto todo, nós votamos uma estrutura, uma proposta, abrimos espaço para diálogo, para debate, os colegiados fizeram como vocês fizeram, e eu quero parabenizar pelo trabalho, vocês fizeram esse trabalho, agora nós vamos analisar dentro das comissões, e se for necessário, conversar, colegiado, vocês têm um espaço, está aberto o diálogo. Então não vejo problema nenhum. Eu quero esclarecer sobre o fechamento da Mundial, nós não fechamos o campus. Nós atendemos só havia uma demanda, inclusive o Ministério Público, através de alguma comunidade aqui, no bairro de Petrópolis, havia uma demanda, uma atração muito grande do barulho dos carros no final de semana. Nós tomamos a seguinte iniciativa. Nós modificamos o fluxo. Nós levamos o fluxo aqui à direita na rótula para que quem fica os filhos aqui no final de semana anda de bicicleta, isso é importante para uma reclamação. E quem desce no domingo à tarde só, o fluxo tem que fazer o fluxo normal dos ônibus e pode voltar tranquilo. Por isso, nós diminuímos o barulho de carros com som alto, que era uma demanda da comunidade, estavam reclamando. Então nós atendemos. E, por uma questão também de segurança, nós temos os dados e fatos, várias situações que aconteceram na universidade, nós temos a responsável de preservar administrativo, várias situações semestre, então nós começamos também, reforçamos a segurança, estamos colocando mais câmeras e os portões aqui, todas as noites são fechados e às 5h30 da manhã, todos os dias são abertos. Isso sempre aconteceu. O que nós modificamos sábado à tarde, nós estamos fechando também esses portões e no domingo. E aí há uma demanda da comunidade, porque esse pessoal do bairro que entrava passava por esses portões no final de semana, agora tem que fazer um fluxo como quem vem de outros bairros. Então esse desconforto causou na comunidade. Então hoje nós chamamos o presidente, porque eu não recebi a lista de reivindicações e assinaturas que nós não recebemos, a não ser na Câmara, informações que nós tínhamos, então nós solicitamos um caminho. Eu vou começar com o presidente do bairro, não tem problema nenhum, até para explicar para ele por que está acontecendo isso. E não sei por algum motivo, ele não conseguiu vir. Então nós vamos conversar e a ideia é que todo mundo fica bem acolhido aqui nessa instituição e se sinta mais seguro. Nós temos uma responsabilidade, só que nós temos aqui que acha que sequestro, acha roubo, isso é importante. E os nossos guardas não têm ação, porque simplesmente passa da porta e não tem mais o que fazer. Por isso que nós estamos reforçando a vigilância. Pessoal, voltando para a pauta, por favor. Só a questão que foi colocada pelo assessor, né, ele falou para nós no alto dessa soberba, chamou nós de ignorante aqui diante de todo o auditório. Uma questão que está sendo debatida há bastante tempo sobre o sucateamento das licenciaturas, que eu gostaria de saber é como vai ser suprido essas 240 horas a mais, será que a minha inteligência limitada está vendo certo que são 240 horas a mais? Se tem previsão de recursos humanos a mais para essas horas, ou se vai ser implantado
o que a gente vem discutindo há muito tempo, efetivamente, encher as salas de aulas, aulas em EAD. E outra questão que foi colocada é que os professores, os bons professores estarão em sala de aula, só que a gente vai ter cadeiras específicas que serão oferecidas em EAD, então vai ser os professores mais ou menos que vão dar essas aulas. Eu acho que ficou uma lacuna assim no discurso de vocês. Está mais que provado que disciplinas EAD usadas com bom ambiente virtual, o aluno também aprende. Então isso epistemologicamente, pedagogicamente está superado. Então nós somos tranquilos em relação a isso. Os professores que não sabem têm o dever, nós temos também a obrigação de fornecer estrutura para que eles aprendam. Isso vocês devem comunicar a coordenação do curso que o responsável é o professor. Nas disciplinas de educação à distância tem monitores para ajudarem na mediação. Isso é diretriz do MEC e nós utilizamos como em qualquer universidade isso. Então, nós, uma em cada 30. Então tem até um número específico. Nós procuramos cumprir. Bom, muito boa noite então, a todos. Eu gostaria primeiramente de parabenizar a todos pelo que nós fizemos juntos, pelo que nós construímos juntos até o momento. Eu acho que antes a gente não tinha nem a possibilidade concreta de fazer uma contestação realmente eficiente, e agora a gente está vendo essa possibilidade de se abrir. E muito me orgulho de estar fazendo parte desse movimento, pelo fato de que é um movimento que, assim como tudo que está acontecendo de um ano para cá no nosso país, está sendo puxado pela base. Não são instituições burocráticas que estão liderando. É um movimento sem liderança. O líder desse movimento somos todos nós. Então, acho que o que nós conquistamos até aqui é uma vitória de todos nós, uma vitória conjunta. Lembrar que esse movimento não termina aqui, ele está apenas começando, porque a luta é diária e a luta contra a mercantilização da educação, seja aqui ou em qualquer lugar, está apenas começando nessa universidade. Então, parabéns a todos, em primeiro lugar. Eu fiquei instigado para fazer minha pergunta, então, porque bem no início vocês falaram que todo esse presente que vocês estão nos dando aqui, ele está sendo movido pelo fato de que as licenciaturas estão tendo menos procura. Né? Foi isso, né, que vocês falaram. Estão tendo menos... Tá, mas foi falando isso, né? Mas eu fico me perguntando, porque eu sou um dos mais antigos aqui, eu estou há 7 anos, nesses 7 anos... eu fui vendo as licenciaturas terem um desconto atacado, terem professores demitidos, terem pesquisas cortadas e serem sucateadas de outras formas brutais. Então eu fico pensando por que nós é que temos que ser penalizados por uma política que foi movida pela reitoria em todo esse período. Por que todo esse... É claro que a gente vai ter, e é uma questão lógica, se a gente sucatear um curso, como vem sendo sucateado as licenciaturas nos últimos 7 anos, vai ter uma procura menor. Agora, por que por isso, uma política de vocês, da reitoria, nós é que vamos ter que pagar com esse presente maravilhoso que vocês estão nos dando aqui? O presente ia ser maior ainda, então, a ideia dele. Bom, eu só... Vejam que eu com a equipe que se tem trabalhado com todos os professores, eu posso afirmar, nós não sucateamos as licenciaturas, aliás, Cadê o detalhe?
vou citar programas semestrais doutorados, nós já, pelo fato da universidade ter conseguido bons conselhos, nós estamos sobrando bolsas para alunos que não conseguimos preencher os programas. Então, eu reafirmo para ti e para todos, o nosso compromisso, assim, tem a diretriz. Se alguém quiser depois pegar o material e trouxe aqui todas as diretrizes que nós estabelecemos para os próximos 4 anos e os objetivos gerais que nós colocamos, vocês vão ver que a preocupação nossa, assim, é qualificar todas as áreas e licenciaturas da mesma forma, tanto é que nós estamos abrindo agora uma licenciatura. Se vocês olharem no vestibular, nós estamos abrindo a licenciatura em Física, onde todas as universidades estão fechando a estrutura também, vamos ver se vamos conseguir. Estamos ofertando para os alunos. Queremos aqui abrir geografia, porque nós também não conseguimos mais manter. Bom, estamos analisando, estudando uma segunda licenciatura, um projeto. Então, nós queremos abrir, além da física, abrir outras licenciaturas. O governo está sinalizando em licenciaturas por grandes áreas. Nós também vamos avaliar se tem demanda, nós vamos oferecer. Então, nós afirmamos o compromisso da qualificação das licenciaturas, ofertar outras licenciaturas e da qualificação da universidade. O PIBID, que a professora coordena, veja o quanto isso nós avançamos na licenciatura, porque a Ciências Sem Fronteiras é para os outros cursos de outras áreas. O PIBID veio para fortalecer as licenciaturas. O governo está abrindo espaço, então nós queremos... Só tem o PIBID porque nós pode nos jogar na cara. Mas só tem o PIBID em função do professor criado. Porque quando vocês colocam, nós somos frutos do processo e o PIBID só poderia passar com a assinatura do reitor. Eu me lembro que eu sentei a 1h da tarde, tá? E o motorista da instituição foi atrás, não sei aonde, e voltou com a assinatura 6 da tarde. Quase que por um triz de 3 horas nós não encaminhamos o PIBID. Por quê? Porque na administração anterior não se acreditava que isso era importante. Agora, também quando nós implantamos, os próprios alunos da licenciatura também não foram atrás e também não quiseram saber, porque nós não conseguimos fechar as 270 bolsas que nós temos contratadas. Sem falar que não é questão de trabalho. Mesmo aquele que está trabalhando manhã, tarde ou noite, poderia participar do PIBID, porque é um programa da CAPES que não exige que a pessoa largue o emprego para ganhar uma bolsa de pesquisa. Isso é uma vantagem. Então, assim, só afirmar com vocês este compromisso de trabalhar na qualificação da instituição. Necessário conversar, nós vamos conversar. Eu tenho conversado em todos os centros, todas as unidades. Ontem nós conversamos com os professores do CEP, estamos circulando em toda a universidade. Evidentemente que eu tenho que passar em toda a universidade, não só numa área. E nós estamos fazendo, nós assumimos o dia 2 de maio, são 5 meses, estamos trabalhando e vamos conversar e manter o diálogo. Tenho certeza disso. Bom pessoal, eu quero agradecer a todos aqui e dizer que essa luta só está começando. Isso aqui sim é um processo de mercantilização e precarização da educação aqui na UFS, tá? E o colega aqui, ele se expressou mal, né? E eu estou aqui há 7 anos também, junto com o Bruno. Eu vi no mínimo 5 professores de história saírem, professores bons. Não foram repostos esses professores aqui. Não, saíram. Eu não estou falando que foram demitidos, estou falando que saíram. Se foram demitidos ou não, não sei. Saíram, tá? Não foram repostos. Agora a gente tem cadeiras EAD. Isso não é um processo de precarização, professor. Isso não é um processo de precarização. O senhor me diz que não é. Ah, não é? O processo dialético a gente consegue desenvolver ele muito bem, EAD, então. O senhor me diz que consegue desenvolver muito bem o processo dialético, que precisa de debate dentro de uma sala de aula. A gente consegue fazer isso, então, via computador. Pelo computador, pelo programinha lá da UFS.
É possível isso? O senhor fez isso quando o senhor se formou? Não. Então eu queria que, primeiramente, eu queria que o senhor me explicasse que eu já vi essa grade curricular, já foi enxugada desde que eu entrei aqui. Uma vez ela está sendo de novo. Eu vi professores saírem e não foram repostos. Agora eu estou vendo cadeiras específicas do curso. Isso obviamente não precisa de professor, né, com formação específica da área, o que gera menos custo para a universidade, assim como hominização, que a gente tem no curso, não tem um professor específico para ela, porque não foi aberto um concurso, porque isso gera menos custo para a instituição. Né? Isso não é um processo de precarização, professor? O senhor me disse que não é daí. Não é. EAD... EAD a gente aprende assim como aprende mediado com o professor na sala de aula. Ô, Gurias. Colega, só como encaminhamento pro pessoal de letras também que está aqui, tem uma galera que está indo de ônibus, já é 10 horas e tal. Como encaminhamento, eu acho que, primeiro, parabenizar como o colega fez, porque é isso que muda, é esse movimento de base mesmo. E todos os estudantes, né? Não só o curso de História, acho que está muito bem, nós estamos muito bem representados enquanto entidade de base na atualidade. E só assim, a gente não pode dormir, os colegas de letras a gente não pode dormir, porque eles estão acordados, tá? E assim, ó, coordenação de curso de letras, colegiado de curso de letras não é tão democrático assim como outros cenários que a gente vê. Professor, o cardápio que o senhor apresentou eu achei muito saboroso. E a formação geral e a formação básica para docentes e as teorias estruturantes, formação didática e pedagógica já foram votados no CEP e foram aprovados. Então o projeto quase todo foi aprovado. O que ficou aberto é formação básica por área específica. Aí ficou estruturante e optativa. Tá, tudo bem. A formação específica sim, quem define é o colegiado. Por isso que ficou aberto, quem define é o colegiado. O que eu quero dizer para os colegas de letras é para a gente não dormir, porque o nosso colegiado não é tão democrático assim. Então, verdade, também aconteceu. Então, a gente tem que ficar atento, porque essas coisas acontecem e a gente não fica sabendo. Esse projeto estava sendo votado, se não é a gente saber antes e não se reunir, não se organizar, não tinha tido a reunião, não tinha tido hoje esse encontro. Então, agradecer aos colegas que estiveram presentes aqui. E como encaminhamento, e também eu me proponho a fazer um documento e expor no Centro Acadêmico de Letras, para expor o projeto que eu analisei a minuto e analisei outros documentos também que são nacionais, que são diretrizes nacionais, então a gente precisa respeitar também, mas a gente sim está muito por dentro do projeto, a gente não está dormindo, e para os colegiados, infelizmente a nossa coordenação não está, nenhuma das três, são 3 mesas, infelizmente não está. Certo? Conversei com alguns, elas me disseram que isso estava fechado, e nós vimos noutra reunião e vimos agora que não está, e quem discute é o colegiado, nós temos uma cadeira lá no colegiado de curso, então eu e os colegas de letras vamos cobrar, e todo mundo tem que cobrar, porque isso é um direito nosso, esse é o nosso espaço, nós temos que ocupar, certo? Obrigado. Pessoal, só um pouquinho. Vamos nos encaminhando para o fim da Assembleia, então, mais 2 perguntas, então depois vamos finalizar. Tá bom? Só um minuto. Bom, pessoal, mais uma vez, reforçando que os colegas falaram, parabenizar a presença de todas as estudantes, de todos os estudantes aqui, tá? Eu acho que o que foi apresentado aqui não muda o nosso posicionamento, tá? O projeto segue sim, ele tem o intento de esvaziar a nossa formação, a gente está vendo isso, é só um fator, e reforçar de novo que a nossa luta está apenas começando. Passou na sala de várias pessoas por aí, a questão do que a gente fez agora foi muito legal, foi muito importante, a gente tem que se posicionar, não acabou aqui, que a gente vai continuar se organizando, tá?
É isso aí, pessoal. Eu acho que vamos caminhar finalmente então no curso de História. Mais especificamente, então, agora para o curso de História, a gente gostaria de fazer, eu falo em nome do CAE, em nome dos estudantes, que a gente conseguiu notificar, ou não te chama a palavra isso aí, mas conversar com os estudantes, a gente conseguiu ir dando resultados aqui. A gente gostaria de encaminhar, então, junto com o colegiado, junto com os professores, a gente gostaria de encaminhar a grade proposta pelo colegiado, com apoio total dos estudantes. Todos concordam, os que ainda estão presentes concordam. A gente precisa ainda, conversando com os colegas, a gente gostaria ainda para os estudantes, providência, a gente tem maior conhecimento dessa grade, mas a gente gostaria que ela fosse aprovada. A gente fez, o MDE encaminhou para nós, o MDE encaminhou para nós, o colegiado fez uma modificação, ela vai reencaminhar para o MDE, e o MDE, então, acata, né, e a gente aprova de dentro. Só que eu só gostaria de colocar mais uma questão, não sei se a gente precisa levantar, e agradecer, então, principalmente a presença do professor Friata, né, o professor Gelson, também é o nosso colega de centro, o professor Marcelo Versato, nosso próprio reitor acadêmico, o diretor, o Lucas. Pessoal, eu acho que toda aquela mobilização que começou sim com a história e com a sociologia, né, eu e a professora Vânia, no ano passado, hoje ela ganhou uma apoteose com a função de vocês essa semana. Eu acho que vai ser muito importante sim, a gente participar da construção desse elemento. Eu sei que o professor Marcelo já colocou os alunos também poder participar através do colegiado. E não podemos esquecer, né, que a gente também tem que rever nossas práticas, tá, mas também tem um lado de lá, né. Então, não é só aqui, né, pessoal, é uma mudança cultural, tá? Então, é tudo isso, tá? Não é só aqui, a gente também... Oi? Pessoal, pelo que o IBCE me comunicou agora, eu acho que a reitoria pode nos dar um maior conhecimento sobre isso. Nas quartas-feiras, acontece a discussão desses planos e a gente vai acontecer, está planejado, e a gente gostaria o encaminhamento de que tivesse a presença de estudantes, tivesse a presença dos alunos nessas discussões, porque a gente vê discussões entre os professores, e a gente compreende isso, a gente vê discussão na reitoria, mas a gente como estudante gostaria de participar do processo e acredito que é um passo para a democratização da universidade. Não é uma democratização plena, não é a democratização que os estudantes exigem, mas é um passo. A universidade não pode ter professores graduados. Então, o professor, os tecnólogos, então assim, bacharéis, licenciaturas, a norma promete o professor, ele tem que ter pelo menos uma especialização, pode estar cursando outra, pode estar cursando mestrado, doutorado. Então, assim, nós, por concurso, processo do plano de areia, exigimos no mínimo sempre especialista naquelas áreas onde não há mestrados, no caso dos tecnólogos, e para outros cursos, no caso, nas licenciaturas, normalmente nós pedimos mestrado
EAD. Então, assim, toda a documentação, ela passa sempre por um setor que avalia os professores no plano de carreira, eles não conseguem entrar, porque no processo da inscrição, da seleção, ele não consegue cumprir o requisito mínimo. É edital, se alguma irregularidade, eles devem denunciar, porque nós não sabemos. Então, encaminha, podem vir diretamente conversar lá no gabinete e vão ver se há alguma irregularidade. Para isso, temos auditorias que nos auditam, para que a gente possa cumprir a legislação. Colega, lá atrás, quando você falou, eu acho que tudo é certo, sim, né? Só que uma coisa que talvez a gente tenha errado, levando a mão à palmatória, a gente não tinha muito claro, até então, a diferença entre a atuação e a representatividade do MDE e do colegiado. No ano passado, basicamente toda essa discussão da grade, depois da própria retirada da grade do final do ano, foi uma discussão que ficou só a nível do MDE. E no MDE os alunos não participaram e o pessoal afirmando que não ia encaminhar aquela proposta e se colocou ao contrário, até quando chegou a proposta, montamos a grade e ela foi aprovada no colegiado e aí os alunos participaram. O projeto foi retirado pelo reitor na época, indicando que ia ser apresentadas novas propostas para o ensino médio, da educação básica. E com a nova reitoria, nós não vai tomar, porque a gente fica esperando sempre novas diretrizes, a gente não vai inovar nunca. Né? E aí sim, agora com a participação de vocês. E graças a vocês, é que a gente teve um avanço muito importante. Eu diria parabéns também. Foi solicitado, inclusive, eu pedi, porque era isso, uma digital, para contratar. Eu sinto tranquilo em relação a isso, porque eu mesmo solicitei, porque eu tinha assumido o compromisso, inclusive, deixa eu ver onde está que era a Bruna, que era do colegiado, e eu disse para ela, eu vou abrir o processo. A questão ali, nós temos poucos, nessa área, tem poucos professores para que a gente possa captar. Então é uma dificuldade que nós temos também. E até uma boa dica, que quem se forma e se especializa nessa área, vocês vão ser disputados a dedo, porque não tem profissionais nessa área que são muito disputados. Então nós também temos dificuldade de captar. Então temos que ter